Dia 12 de fevereiro de 2025, às 10 horas e 54 minutos, horário de Brasília, entra a lua cheia em Leão. Uma das coisas mais lindas que a alma está vivendo nesse momento é a necessidade de trocar a segurança por aquilo que faz sentido, pela verdade, por aquilo que é profundo, por aquilo que te acorda alguma coisa dentro. Essa lua tem uma dinâmica bastante explosiva na maneira como a energia se movimenta, mas ao mesmo tempo, isso acontece de uma maneira muito direta e muito assertiva. A gente está chegando agora no fim de Netuno em Peixes. Ele entra em Áries no dia 30 de março, e isso vai mudar drasticamente a nossa vida, porque quando ele entrar ali em Áries com Saturno, depois de navegar o final de Peixes, fazendo conjunção com o Nó do Norte, ele está sinalizando que a gente está fechando não só um ciclo dessa vida, mas ciclos de muitas vidas, e a gente vai entrar em uma nova linha temporal. Vale lembrar que a última vez que Netuno entrou em Áries foi em 1862. Eu vejo essa lua em Leão muito como uma espécie de sprint final, um movimento celeste para que a alma se esforce em dar um salto de consciência. E eu quero te mostrar isso através de um desenho astrológico da configuração da lua cheia, dessa lua cheia, para te mostrar a intenção que ela traz. Existe algo muito básico na astrologia chamada Árvore dos Dispositores, que mostra pra gente uma hierarquia, uma ordem, aquilo que vem de cima, que é onde a gente quer chegar, e aquilo que está lá embaixo, que é o que sustenta tudo. Todo mundo quer chegar no pico da montanha, mas se a base não estiver em boas condições, a montanha se torna inacessível para escalar. Eu vou mostrar para vocês uma parte da árvore dessa lua cheia, de uma maneira bem focada, sem abrir para todos os planetas, em 1 minuto, só para você conseguir visualizar o que eu estou te falando. A lua está em Leão e a lua rege Câncer. Quem é que está lá em Câncer, na casa da lua? Marte. É como então se Marte fosse um inquilino da lua, porque está lá na casa dela. Então, de alguma maneira, ele tem que obedecer essa lua, ele tem que se adaptar àquilo que ela determina, né? A ordem vem de cima e a força vem de baixo. Marte rege Áries. Quem é que está em Áries? Vênus. Vênus rege Touro e Libra. Quem é que está em Touro? Urano. Urano rege Aquário. Quem é que está em Aquário? O Sol. O Sol rege Leão. Quem é que está em Leão? A Lua. Ou seja, a gente tem aqui a lua na base e a lua no topo. Ela está tentando dar um salto. Ela está tentando evoluir emocionalmente. Ela quer abandonar os medos. Ela quer perder o medo de brilhar, de criar, de ocupar o próprio espaço. Ela quer uma liberdade de rei e rainha em Leão. Uma liberdade real, de coroa, de core, de coração. Para alcançar essa realeza, é necessário abrir mão do medo de ser abandonada, traída, rejeitada, não amada ou não aceita, e principalmente o medo de não ser escolhida, de não ser escolhido. São muitas as dores relacionadas ao ego que essa lua vem disposta a abandonar. Ela quer deixar aí também o medo da escassez. A lua em Leão é generosa, e essa é uma das virtudes mais magníficas de Leão, a generosidade. Quem é generoso de verdade é capaz de reconhecer que o outro tem menos sem nunca julgar que o outro é menos. A alma aqui quer a verdade e quer de verdade. Ela não quer mais o raso, ela não quer o ego, ela não quer o jogo. Ela quer o prazer que vem de viver aquilo que faz sentido, que é autêntico, que é vivo, que tem pulso. Ela não quer o virtual também. Ela quer de carne e osso, presente na própria vida. Não é mais olhar para o futuro e pensar qual será o meu legado. Deixa eu me esforçar aqui para construir algo nobre. Não, é sobre você estar presente na própria vida, né? E fazer com que cada dia seja um ato de criação. E assim o legado, antes de ser a chegada, passa a ser o caminho.
O Sol está em Aquário, conjunto Ceres e Mercúrio. Existe aqui um desejo de estar a serviço da humanidade. Aquele ponto onde você se pergunta: como eu posso estar a serviço de algo maior? Porque quem nunca se coloca a serviço de algo maior acaba definhando no próprio ego e esgota as possibilidades de se expandir. Isso não tem a ver com fazer caridade, isso tem a ver com a consciência de que a sua presença afeta o todo e a partir desse lugar você escolhe a sua melhor versão. Porque o serviço que você presta é proporcional à evolução que você adquire. Essa lua coloca o dedo em feridas que desencadeiam ansiedade de separação, medo de rejeição, sentimento de não se encaixar, de não pertencer. Eu me dei conta de algo muito profundo esses dias, que as pessoas ficam em relacionamentos abusivos, destrutivos, e elas aguentam de tudo uma vida inteira, não porque elas têm apego, não porque elas amam, não porque elas têm medo de ficarem sem aquela pessoa, mas porque qualquer uma dessas dores, por pior que seja, que ela aguenta dentro dessa relação, parece menor que a dor de viver a separação de novo. E que separação é essa? É a separação da fonte, de onde a gente estava imersa no amor maior e veio parar aqui. Essa é a prima dor do ser humano, a raiz de onde vêm todas as outras dores, a dor da separação. Um momento onde a gente se esqueceu da própria divindade e se sente separado do todo. E existem muitas histórias sobre isso, histórias que dizem que a separação aconteceu porque a gente decepcionou a lei, porque a gente não foi bom o suficiente, porque a gente foi teimoso, insistiu naquilo que queria, deixou de ser merecedor. A gente então perdeu o paraíso, porque não obedeceu. Claro, a gente não quer viver isso de novo. E toda a separação aqui nesse mundo, lá no fundo do nosso sistema ancestral, é um gatilho dessa dor primeira. A separação é uma dor existencial, muito antes de ser uma dor relacional, uma dor de relacionamento. Dentro disso, de forma muito inconsciente, separar passa a ser um meio de reviver essa dor primordial. Dói, separar dói. Essa lua coloca atenção na necessidade de entender e ser entendida, a importância de se comunicar adequadamente. E não adianta falar o que quer. Conversar é uma arte, porque não é só sobre a palavra que sai da sua boca, é sobre fazer essa palavra ser recebida e entendida no ouvido de alguém. Para que isso aconteça, a palavra passa por vários filtros. Comunicação é uma ação em comum, é um fluxo. Ninguém tem bola de cristal, tem que aprender a comunicar o que quer e o que precisa. A lua fala sobre aquilo que a gente precisa, mais do que sobre aquilo que a gente quer. Então, o que é que você precisa comunicar? O Sol está em Aquário com Mercúrio. Essa comunicação é inteligente. Não é vomitar para fora o que está apertando dentro. É pensar para falar. É estar no domínio das próprias emoções, até com tanto de frieza se for necessário. Ainda que você fale de forma repentina e inesperada. Isso também vale para escutar. O céu aqui está te abrindo para muita intuição, para uma clareza mais elevada, para novas ideias. Então, use essa intuição e se liberte do pensamento enfadonho que sempre vai no mesmo caminho, a mesma queixa, o mesmo discurso. Seja curioso na sua comunicação. Comunique o que você precisa com clareza, de forma direta. Faça as perguntas que te assustam. Você tem condições de lidar com as respostas, sejam elas quais forem. A gente acha que só a gente tem medo, o outro também tem medo. Mas quando você se apropria da sua vulnerabilidade, você deixa de ser refém dessa vulnerabilidade. Existe aqui nessa lua cheia uma grande quadratura celeste em signos fixos. Juno está em Escorpião, esposa de Júpiter, senhora do casamento,
uma força feminina leal. E ela aponta tensão em relacionamento. E em Escorpião, para aliviar a tensão, existe uma tentativa de controlar, manipular, de negar aquilo que de verdade se quer. Ou a pessoa pode até mesmo se fechar sexualmente dentro desse movimento, que são elementos de Escorpião. Surge aqui uma energia de ciúmes. Mas em Escorpião existe uma necessidade violenta de profundidade, de intimidade. E em quadratura com a Lua, ela aponta conflitos de relação, as diferenças entre o que é a minha necessidade e a necessidade do outro. Isso pode despertar insegurança, ciúmes, controle, obsessão. E você tem que se perguntar: o que é que eu quero cortar porque de fato não me serve e eu não quero? E o que é que eu quero cortar porque lidar com essa carga emocional exige uma maturidade e uma energia que eu não sei se eu tenho. Na primeira você corta porque você não quer. Na segunda você corta porque você sente que não tem estrutura mais para lidar com aquilo. É quase como uma fuga. E tudo bem também se esse for o caso. Reconhecer o seu limite é importante. E a partir dessa clareza, você define uma escolha, um caminho. Não tem aqui certo e errado. Tem a importância de você saber de fato o que é que está te mobilizando internamente. É premente aqui que você se comunique com clareza ao invés de migrar para jogos de manipulação para tentar controlar uma situação. Existe também na energia dessa lua cheia uma ânsia pela alma gêmea. Esse tema vem com força nessa lua. Talvez quem nunca tenha pensado sobre isso, sobre alma gêmea, twin flame, comece a pensar, porque existe uma sede acordando na alma. A sensação de que só água de chuchu não é suficiente. O sexo raso não é suficiente. Precisa de algo mais. E precisa rápido. É uma ânsia de vida. Tem aqui uma tensão em 3 frentes. Eu com o outro, eu comigo e eu com a sociedade, no grupo. Como é que eu faço para integrar a questão da liberdade e do compromisso nas relações? Tem que entender que você quer da liberdade e o que você quer do compromisso. Tanto uma coisa quanto a outra requerem que faça sentido. Se a liberdade for só rebeldia, não vai alimentar. Se o compromisso for só por conforto e segurança, não vai alimentar. A gente tem que olhar para as relações e se questionar o que é que tem nisso de verdade. E isso vale tanto para as relações íntimas quanto para as familiares e sociais. Questionar nas relações aonde os valores se alinham e aonde não traz aquilo que a sua alma sente fome. E mais uma vez, não é sobre certo e errado. Tem a ver com o fato de que se a sua alma precisa de uma maçã, você vai em busca de uma maçã, ao invés de tentar transformar uma uva em uma maçã. Tem gente que fica doente porque passa a vida tentando transformar o outro. O outro é o que é. E a doença que ela adquire passa a ser o outro que ela não conseguiu mudar. E ela incorpora nela esse distúrbio. O outro não tem culpa disso. Há uns anos atrás, eu estava meditando e ouvi que em dimensões mais elevadas não existe perdão. E não existe perdão porque não existe culpa. Quanto tempo e energia preciosa a gente gasta culpando o outro? Do que é que te serve a culpa do outro? É que nem dinheiro de mentira, ninguém faz nada com a culpa alheia. Em uma situação difícil, você pode perguntar: de quem é a culpa? Ou você pode perguntar: como é que faz para resolver isso? Uma pergunta olha para trás e a outra olha para frente. Uma justifica, a outra tenta resolver. Claro, a culpa é um instrumento maravilhoso de manipulação, né? Eu estou falando que ela não vale de nada em uma relação onde as pessoas estão de fato tentando evoluir. Enfim, quão maravilhoso seria se as doenças tivessem os nomes devidos, do tipo: eu estou doente de enxaqueca crônica. Não, já chega no médico e diz: eu estou doente de não conseguir falar o que eu preciso.
Ou então, eu tô com um problema no estômago. Já troca isso pra eu tô doente porque eu tô no lugar errado, com as pessoas erradas. Dia 5, a Lua encontrou Urano. Esse dia pode ter te trazido uma dica do que é que está se quebrando, do que você precisa se desapegar, qual é a clareza que emocionalmente esse encontro celeste te trouxe. E clareza pode ser tanto um ahá, né, algo súbito que te ocorre, tanto quanto pode ser um agente disruptor, um caos, não necessariamente bem organizado, bonito ou até mesmo aceitável. Às vezes a clareza vem e você fala assim, não, isso não, desse jeito não, assim não dá, eu não quero isso, eu não aceito. Aqui, a Lua encontra não só Urano, mas a estrela Algol está ali conjunto também. E Algol é um símbolo de Medusa, uma violência que vem do sentimento daquilo que não foi justo. É aquele negócio que bate dentro e diz assim, peraí, isso daqui não é justo para mim, não é justo comigo. Medusa virou Medusa a partir de uma injustiça. Tem uma raiva aqui. Talvez ela não seja explícita, mas você precisa parar para ouvir, porque tem coisas que não são mais para ser como são. E não é mudar o outro em relação a você, é mudar você em relação ao outro. Tem peças que não vão mais se encaixar no seu quebra-cabeça. E ao mesmo tempo que tem peça que vai embora, tem peça que é para ficar e requer clareza e aceitação de que cada peça é única e é assim que tem que ser, porque peça igual não monta quebra-cabeça. E esse processo requer coragem, maturidade e a compreensão de que aceitar o outro nas diferenças que ele traz é proporcional à sua capacidade de assumir e integrar a própria forma. Essa grande quadratura em signo fixo não é um fogo de palha, não é um vamos nos adaptar aqui como as coisas são. Aqui não tem adaptação. O movimento é de mudança e de consolidação rápida dessa mudança. Saturno em Peixes está em trígono com Marte retrógrado em Câncer. Linhas temporais, memórias de infância estão sendo acessadas e recolhidas para serem dissolvidas. O passado está se afogando e se dissolvendo no mar. Lembre-se, você está vivendo o fim de um grande ciclo. E a lua cheia em Leão é fértil, extremamente fértil. É o novo que vem da maturidade das suas escolhas pessoais. E quando você é capaz de amar o outro desse lugar, pleno de si mesma, o seu amor se torna um ponto de força, um bálsamo. A segurança vem da sua confiança e não como uma fuga do medo de algo que você quer evitar. As redes sociais podem estar à beira de um colapso nervoso também, então evite se envolver. Só o Mercúrio em Aquário, na lua cheia, e uma grande quadratura, a reação é que nem faísca em barril de pólvora. Fique atenta para não fazer nada de que venha se arrepender depois. Com séries ali, use a rede social para divulgar algo bom, invista em boas intenções. Quando você perguntar para o outro, sobre o outro, na tentativa do outro, seja qual for a sua pergunta, tenha claro que você é a resposta que você procura e precisa. Essa lua cheia traz uma grande mudança de consciência. A lua vai subir uma oitava. Então lembra como funciona. Primeiro você quebra o padrão, sai da zona de conforto, escolhe o novo, coloca ali a energia do seu desejo, dissolve o passado e recodifica o seu universo emocional. Essa lua me faz lembrar uma música que diz assim: estou morrendo para o passado e tenho anseio pelo futuro. Minha coroa tem brilho dourado, prova o néctar do amor maduro. Não empreste a voz de ninguém. Use a sua. Volta para casa.